Anuário Espírita de 1991. José Augusto Romero. Nascimento 2/4/1891. Alagoa Nova, Paraíba. Desencarnação 7/9/1973. João Pessoa, Paraíba. Foi um dos mais abnegados e estimados no movimento espírita paraibano, tendo exercido, entre outras funções, entre outras atividades, a presidência da Federação Espírita da Paraíba por muitos anos, dotando-se de tudo para que a doutrina pudesse ser promovida numa época muito difícil em que se precisava ter coragem para ser espírita. Nascido num lar católico, foi matriculado no seminário arquidiocesano de João Pessoa, distinguindo-se ali pela aplicação aos estudos, recebendo distinção em todas as matérias, especialmente matemática e latim. Contra a vontade dos pais, deixou o seminário porque não tinha vocação para a vida sacerdotal. Ingressou no magistério e cumpria brilhantemente a tarefa de mestre, como professor de português, geografia e matemática. Os pais, sentidos por sua desistência do sacerdócio, não financiaram a continuação de seus estudos. Passou a dar aulas particulares, depois ingressou na prefeitura, no cargo de adjunto do promotor e secretário. Mais tarde exerceu ainda atividades agrícolas. Em 1911, contraiu núpcias com a jovem Pia Luna Freire, que foi companheira por toda a sua existência, ajudando-no nas horas difíceis. Era viúva e mãe de 2 filhos, que ele criou como filhos do coração. De seu matrimônio nasceram 5 filhos: Mário, Carlos, Alberto, Ivone e Iracema, todos formados e bem situados na vida. Tomou conhecimento da doutrina espírita em 1924, quando assistiu a uma reunião mediúnica, que pôde comunicar-se com uma irmã muito querida, que já se encontrava na espiritualidade. Foi tão positiva a comunicação que ele se rendeu à evidência dos fatos. Passou a estudar as obras da codificação e as subsidiárias, passando a tomar parte ativa no espiritismo. Em 1927, deixou a Alagoa Nova e foi residir na capital do estado, frequentando a Federação Espírita Paraibana. Em 1928, era eleito secretário e no ano seguinte foi eleito presidente para a gestão. Em 1929 e 1930, em apenas um ano, consolidou o movimento espírita da Paraíba, unificando a família espírita com a adesão de inúmeras instituições da federação. Remodelou o prédio e criou uma série de inovações em favor da doutrina. Organizou o Natal dos Pobres com o apoio do comércio e senhoras da sociedade. Editou o jornal Paraíba Espírita e criou o programa radiofônico Neblina Espírita. A partir daí foi reeleito sucessivamente. Em 1960, em terreno doado por Lins de Vasconcelos, no Parque Solon de Lucena, construiu moderna sede para a federação. Fundou o Lar da Criança e a Casa das Vovozinhas. Toda a sua vida foi voltada para o bem. Plínio Schleder de Araújo, nascimento 9/6/1891, Curitiba. Desencarnação 8/7/1972, Curitiba. Toda a sua existência foi voltada para os pontos altos da vida. Nas suas realizações intelectuais, como autêntico autodidata, pois não frequentou qualquer faculdade, mas sua cultura e conhecimento das coisas deveu-se ao esforço e vontade de tudo aprender. Lendo jornais, revistas, livros dos mais diversos assuntos. Na juventude tornou-se professor de letras primárias e, no afã de aprender para assinar, não mediu esforço, conseguindo lugar na secretaria da Prefeitura Municipal de Guarapava e preparou-se para realizar um concurso para agente fiscal do Imposto de Consumo. Conseguiu aprovação e exerceu o cargo por mais de 40 anos. Serviu na cidade de Palmeira, União da Vitória, Itari, Jaguarialva, Ponta Grossa e Curitiba, prestando os melhores serviços à Fazenda Federal. Casou-se com Dona Lupercina França. Depois de 25 anos de casados, nasceu a filha Amália Terezinha, que apresentava condições físicas bastante delicadas. Em virtude do estado de saúde da filha, residiu por algum tempo no Rio de Janeiro. Mesmo assim, a moça casou-se e lhe deu 3 netos. Agravou o seu estado de saúde e veio a desencarnar. O genro e os netos foram residir na Itália. Plínio Schleder de Araújo foi maçom e, pela sua maneira correta de agir e de sentir, atingiu os mais altos graus da maçonaria, exercendo cargos de grande importância naquela instituição.
Foi muito estimado e admirado por suas qualidades morais e espirituais. Desde jovem dedicou-se também ao espiritismo, estudando a doutrina em todos os sentidos, orador de grandes recursos, sobressaindo nas tribunas. Também como articulista, escreveu para diversos órgãos da imprensa espírita. Gostava imensamente de poesias, embora não fosse poeta. Declamava com maestria, ilustrava as suas palestras com a beleza dos versos, tendo por mais de 200 poesias decoradas, na maioria da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Sentido que estava próximo do seu regresso à pátria espiritual, tratou de convencer os familiares de que a morte não é o fim, que a vida continua, e está plenamente convencido de que o término da existência terrena era a porta aberta para a luz. Anuário Espírita de 1991. Ismael Gomes Braga. Nascimento 12/7/1891. Córrego Alegre, Minas Gerais. Desencarnação 18/1/1969, Rio de Janeiro. O seu caráter resoluto e a sua vontade inquebrantável de promover o espiritismo e o esperanto mostrava que ele possuía aquela fé que transporta montanhas e não se detém diante de qualquer obstáculo. Defendeu com todo o amor a necessidade de ser implantado entre os homens um idioma que unisse os povos e que só poderia ser o esperanto, além de ser um dos maiores esperantistas em solo brasileiro. Era poliglota, pois dominava diversos idiomas, entre os quais o hebraico, o árabe, o inglês, o francês, o alemão e o espanhol. Foi professor de línguas antigas e modernas, apesar de não ter passado por nenhuma faculdade. Foi autêntico, autodidata, graças à sua inteligência e força de vontade. Como linguista, sobressaiu-se pelo prazer de conhecer e se comunicar. Interessou-se pela gramática de cada idioma, estudando as regras, chegando a dominar cada um deles com facilidade. De posse de todo esse cabedal, entusiasmou-se pelo Esperanto, graças à clareza e beleza da língua e pela fraternidade universal que esse idioma promove. Ismael Gomes Braga foi jornalista, tendo colaborado na imprensa leiga em quase todos os jornais espíritas da época, tanto no Brasil como em outros países, dando inclusive diversas entrevistas. O seu trabalho na Federação Espírita Brasileira foi de grande importância, assumindo diversos cargos, tanto na área espírita quanto na esperantista. Publicou livros de sua própria autoria e traduziu tantos outros. Sua colaboração no Reformador como redator foi efetiva, publicando artigos com mais de uma dezena de pseudônimos. Embora dicionários português-esperanto, elaborou dicionários português-esperanto e esperanto-português, criando métodos para facilitar a aprendizagem da linguagem. Organizou cursos, escreveu livros e textos, foi diretor do Departamento de Esperanto da FEB, vice-presidente da Liga Brasileira de Esperanto e Academia de Esperanto da América. Participou de congressos e simpósios e cursos. No Congresso Brasileiro de Esperanto, em Recife, 1952, cuja abertura na Federação Espírita Pernambucana foi totalmente falado em Esperanto. Ele foi o orador oficial com o tema "Os últimos serão os primeiros", sendo muito cumprimentado pela maestria com que discorreu o tema. Rafael Fernandes de Oliveira Gomes. Nascimento 1/9/1891, Belém, Pará. Desencarnação 7/2/1979, Belém, Pará. Apesar de descender de uma família de recursos financeiros, Rafael, desde muito jovem, se interessou pelo trabalho, auxiliando a firma Ferreira Gomes Ferragens, onde seu pai era um dos principais diretores. Trabalhador inteligente, estava destinado ao sucesso no mundo financeiro. Resolveu viajar, conhecendo outros países, e durante 3 anos viveu na Bélgica. Visitando ainda toda a Europa, regressando ao Brasil, conheceu a jovem Áurea Baima de Mendonça, com a qual se casou em 24 de agosto de 1916. Rafael Fernandes interessou-se pelo espiritismo em virtude de uma série de fenômenos mediúnicos ocorridos no seu próprio lar. Contava ele que em 1º de setembro de 1923, ocasião em que nasceu seu primogênito, Carlito, os fenômenos se intensificaram, aumentando cada vez mais. Certo dia, com bastante relutância e por conselho de amigos, resolveu procurar uma casa espírita. Foi esse dia que teve a oportunidade de assistir os primeiros fenômenos mediúnicos. Através de um médium desenvolvido, convencido, tornou-se a partir daí fervoroso hábito da doutrina espírita. Estava destinado a grande tarefa na capital paraense, revestindo-se da maior mediunidade, revestiu-se da maior humildade e começou um trabalho de amor e esclarecimento. Foi um dos fundadores da União Espírita Paraense, dotando-a de sede própria. Com um grupo de abnegados companheiros, participou das sessões de materialização com a médium Ana Prado. Fundou, dirigiu e apresentou o programa radiofônico
a voz da terceira revelação na rádio Marajoara. O seu trabalho junto aos Hansenianos na colônia de Mirituba foi apostolar. Consistia em pedir aos que têm mais para aqueles que nada tinham. Foi junto aos irmãos das colônias do Prata e Mirituba que durante mais de 50 anos ele se doou ininterruptamente. Rafael Fernandes de Oliveira Gomes foi um verdadeiro símbolo de fé, amor ao próximo e ainda hoje é lembrado com muito carinho e respeito. Chefe de família exemplar, foi um médium curador, de cujas mãos abençoadas e fraternas foram beneficiadas milhares de criaturas. A sua desencarnação ocorreu na residência de sua filha, Celeste Gomes Ramos, onde ele esteve rodeado de carinho e amor dos familiares, amigos e pessoas beneficiadas, que, em forma de agradecimento, elevam a Deus uma prece pelo amoroso benfeitor. Professor Leopoldo Machado Barbosa. Nasceu em 30 de nove de 1891 em Cepa Forte, hoje Janaína, Bahia. Desencarnou em 22 de 8 de 1957, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nasceu na histórica Bahia, berço de tantos homens que dignificaram o Brasil. 38 anos depois radicou-se em Nova Iguaçu, onde implantou numerosas obras assistenciais. Era casado com Dona Marília Ferraz de Almeida Barbosa, que seguiu os seus passos. E ambos se fundiram no trabalho de amor à doutrina espírita. Construíram a sede do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Em anexo, o albergue noturno Allan Kardec. Fundaram o Lar de Jesus, o abençoado lar do bairro do K11, onde milhares de meninas foram criadas e educadas. Foi católico, depois protestante, desiludido com as religiões, tornou-se materialista, mas mesmo assim, não perdeu a oportunidade de conhecer outros cultos, como o positivismo e o budismo, que muito o impressionaram. Leopoldo Machado tomou conhecimento da doutrina espírita em 1916, através de José Pititinga, que foi um dos maiores vultos do espírito do Brasil. Inteligência fulgurante, polemista bravo, poeta, jornalista e professor, revelando-se perfeito educador, fundou à margem da estrada de ferro em Nova Iguaçu, o Colégio Leopoldo, formando diversas gerações de ginasianos, que ali receberam o roteiro do futuro. Com propagandista do espiritismo foi quase insuperável, percorreu todo o Brasil difundindo a doutrina, lutando pela confraternização dos espíritas. Tornou-se orador da estima e admiração de todos os que tiveram a felicidade de ouvi-lo nas suas pregações, ou mesmo apreciá-lo através de suas famosas crônicas, belos contos, artigos polêmicos, graciosos, versos, magníficos livros, uma bibliografia com mais de 20 títulos. Compôs diversas músicas para a juventude, dentre elas a Canção da Alegria Cristã, de parceria com Olide Castro, cantada em todo o Brasil. Como espírita, sempre se destacou pelo entusiasmo e não se situou em um só setor de atividades. Lançou a campanha Espiritismo de Vivos, foi incentivador das mocidades espíritas e o responsável pelo primeiro congresso das mocidades espíritas do Brasil, a Grande Epopeia, em 1948, que ficou na história com os resultados mais positivos. Foi chamado de o espírita número 1 do Brasil. A famosa Caravana da Fraternidade para a unificação do espiritismo no Brasil foi um esforço gigantesco, até que abalou a sua saúde. Leopoldo, como as árvores, morreu de pé. Sua memória permanecerá para sempre. Marechal Francisco Raimundo Everton Quadros. Nascimento 17 de 10 de 1841, São Luís, Maranhão. Desencarnação 20 de 11 de 1919, Rio de Janeiro. Entre os trabalhadores da primeira hora no espiritismo do Brasil, o Marechal Francisco Raimundo Everton Quadros ocupa lugar de justificada saliência, em virtude da valiosa colaboração que prestou à ingente obra de disseminação e explanação da doutrina codificada por Allan Kardec. Hoje, de grande envergadura moral, homem de grande envergadura moral, possuidor de sólida e generalizada cultura, doutor em engenharia e figura de prestígio na sociedade e no exército nacionais, tendo sucedido ao general Franklin do Rego Barros na presidência do Clube Militar, exatamente no governo de Prudente de Moraes. O Marechal Everton Quadros
Não bastante tudo isso, não se deixou fascinar pelas ambições da vida material. De costume austero, mas de visão larga, não tardou fossem atraídos pelo espiritismo, dele se tornando desde 1872 dos mais próprios e autorizados propagandistas, pelo verbo e pela pena, ajudado pelas várias mediunidades que possuía, principalmente a dividência, o que maior força imprimia às suas já alicerçadas convicções doutrinárias. Participou ativamente da fundação da Federação Espírita Brasileira e foi eleito seu primeiro presidente, 1884 e 1888. Neste tempo era ele major do Estado-Maior de Artilharia do Exército. Em 1888 deu à FEB sede independente, pois até então funcionava na residência de um que outro confrade. Deixou em numerosos escritos e em várias obras o fruto de suas meditações iluminadas pelo Espiritismo. São de sua lavra, História dos Povos da Antiguidade, escritos sob o ponto de vista espírita, até a vinda do Messias, etc. Os Astros, Estudo da Criação, Conferência sobre o Espiritismo, seu lugar na classificação das ciências, etc. As manifestações do sentimento religioso através dos tempos, Catecismo Espírita, dedicado às meninas, etc. Colaborou no Reformador e em outros órgãos da imprensa espírita, até os derradeiros meses de sua vida terrena. Síntese de grandes espíritos do Brasil, Zeus Vantuil, FEB. Anuário Espírita de 1991. O possível acontece. As paisagens do astral via transcomunicação eletrônica. Os leitores da Folha Espírita já devem estar familiarizados com assuntos concernentes à transcomunicação instrumental eletrônica. No número de setembro de 1987 deste periódico, informamos acerca do Vidicom, sistema que permite a obtenção de imagens dos mortos por meio da televisão. Falamos então sobre o casal, o Sr. Jules e Sra. Meig, de Luxemburgo. Em 1989, a Sra. Meg, juntamente com o Sr. Theo Luque, publicaram um livro intitulado Contatos com o Além por Recursos Técnicos. Os editores são da cidade de Luxemburgo. O nome é tão esquisito que não dá nem para decifrar. Impressionante vista de uma região montanhosa do plano astral. Esta imagem, como as demais que aqui figuram, foi obtida por meio de sofisticado método de transcomunicação instrumental eletrônica. A foto está em preto e branco, não vai nem para ver direito. Um tranquilo trecho de estrada em chão batido. Na legenda da gravura, no livro de onde foi extraída, está esta transfoto a insinuação de que se trata de uma boa pista para equitação. Nesta transfotografia pode distinguir-se ao fundo, embora pouco nítido, um aglomerado de habitações. Esta vista foi transmitida provavelmente a partir da estrada de um bosque do além. As três fotos que se veem nesta página foram extraídas da obra citada acima. Contatos com o além por meio de recursos técnicos. Elas representam três paisagens distintas pertencentes ao mundo astral. Estas vistas foram transmitidas do além para cá e recebidas por meio de um sistema de captação em aparelho de TV. Esse sistema de captação foi desenvolvido pelo casal Fischbach em Luxemburgo, sob a orientação de um espírito de origem não terrena, cujo nome adotado para fins de comunicação é técnico em português. A estação transmissora está situada em uma região do astral correspondente a Luxemburgo. Ainda não se conhece com precisão como funciona e de que é feito o equipamento transmissor da presumida estação do além.
Sabe-se apenas que atualmente os técnicos do astral conseguem intervir diretamente nos aparelhos receptores eletrônicos terrestres, transmitindo vozes, sons diversos e imagens de lá, captáveis aqui em telas de TV. As 3 fotos às quais nos referimos são um exemplo deste fato. Conclusão: as 3 vistas de regiões do astral enviadas de lá diretamente graças à transcomunicação instrumental revelam que as descrições daquela região do além, obtidas por via mediúnica, estão sendo confirmadas de maneira independente da intermediação humana. Recordemos-nos de que, quando foi lançado em 1944 o livro Nosso Lar, até alguns espíritas manifestaram seu ceticismo a respeito das informações fornecidas pelo espírito André Luiz. É possível existir ainda alguém que ponha em dúvida não só as obras da série Nosso Lar, como as imagens obtidas na Europa pelos transcomunicadores de lá. Não criticamos tais pessoas, pois são tão dignas de respeito como aqueles que, como nós, já encontraram razões para crer na existência real do mundo espiritual. Do artigo As Paisagens do Astral, Folha Espírita, São Paulo, 6 de 1990, Anuário Espírita de 1991. Juíza se convence com as cartas psicografadas de Chico Xavier. As 3 cartas psicografadas pelo médico Chico Xavier foram as primeiras provas do advogado de defesa para provar que o bancário Francisco Marcondes de Deus, 36 anos, matou sem intenção sua mulher, a ex-miss Campo Grande, Gleide Maria Dutra Fernandes de Deus, com um tiro no pescoço, em maio de 1980. Após 13 horas de julgamento, encerrando às 3 horas de ontem, o bancário João de Deus, como é conhecido, foi condenado a 1 ano de detenção, pena que não vai cumprir, porque houve a prescrição retroativa da pena. O veredito da juíza Elizabeth Tai Kinashi, presidente do Tribunal do Júri, foi uma vitória da defesa, que tinha como sua principal arma para enquadrar o réu no crime de homicídio culposo as cartas manuscritas pelo médico Chico Xavier. Nas psicografias, a ex-miss descreve detalhes do momento do crime e diz que está bem após a morte. Ela, na caligrafia de Chico Xavier, afirma que houve um pequenino obstáculo que fez o revólver disparar. Essas mesmas cartas já foram responsáveis pela absolvição do bancário no primeiro julgamento a que se submeteu, em 1985, na qual os 7 jurados o absolveram. Folha da Tarde, São Paulo, 7 de 4 de 1990. Anuário Espírita de 1991. Os animais têm alma? Pergunta. Obviamente que a maior parte dos espiritualistas responderão como um retumbante sim. De fato, muitas pessoas devem ter acompanhado médios ou ter estado presentes em demonstrações públicas de clara evidência onde animais domésticos muito estimados têm reaparecido. Por isso eu ficarei impressionado por saber que o arcebispo Alfredo Batizzi, segundo um jornal, tinha causado uma enorme polêmica na comunidade católica por ter declarado não ser pecado espancar cruelmente um cão ou deixá-lo morrer à fome, porque ele não tem alma. Francamente, surpreendi-me que alguém pudesse admitir uma tão medieval perversidade. Com certeza que os animais têm alma. Todas as criaturas sensíveis possuem uma centelha do Espírito Divino que é responsável pela sua existência na Terra. E não importa com a forma, a parte espiritual sobreviverá à morte física. Aprofundando, quando o seu animal morre, de Silva Barbanel, um livro muito bom que merece ser lido. Deparei com a sessão respeitante ao médium Harold Sharp. Durante vários anos, Harold possuía um macaco azul chamado Mangabe, ao qual ele era muito afeiçoado. Depois da morte do animal, ele apareceu frequentemente quando Harold assistia a sessões em que intervinha outro médium. Silva informa sobre o que sucedeu quando Harold assistia à atuação de uma médium chamada Senhorita Neville. Entretanto, em transe,
A clarividente descreveu uma grande árvore, na qual estava suspenso um balanço de criança. Abre aspas. Há uma mulher debaixo da árvore, fecha aspas, disse a senhorita Nevalha. Abre aspas. Ela está fazendo crochê, assentada numa cadeira de vime. Como ela deve ter gostado de animais. Há 2 cães junto dela, não, 3, e muitos gatos. Um cordeiro e... Não pode ser, mas sim, é um porco. Parece ser um animal muito inteligente, pois ele corre para mim grunhindo, fecha aspas. Harold confirmou que a sua mãe frequentemente pegava na sua costura para sentar-se debaixo da velha nogueira do pomar. Enquanto, empoleirando-me no balanço, eu devia ler em voz alta para ela, referiu. Também que durante vários anos a família teve um porco domesticado. Ele tornou-se completamente um membro da família. O animal estava ferido quando nasceu. Com pena, a mãe de Harold passou a cuidar dele, arranjando-lhe como cama uma caixa revestida de feno, onde ela o alimentava regularmente por meio de uma mamadeira de bebê. O porco passou a adorar minha mãe, gostava de correr em redor da aldeia atrás dela, grunhindo para ela, como mantendo uma constante conversação. Quando os agricultores, na altura própria, enviavam os seus porcos para o talhante, nenhum de nós tinha coragem de deixar o Eig ir. Mantínhamos por vários anos os animais estimados pela família. A propósito, se vós algumas vezes tiverdes um animal de estimação, invulgar que tenha justificado a sua sobrevivência, deixa-me conhecê-lo. Traduzido do Psych News, Londres, 4/3/1989. Fraternidade, Lisboa, Portugal. Anuário Espírita de 1991. Bastam 3 minutos para um médium pintar um quadro com as mãos ou os pés. Quadro de Monet pintado por Valdelice em Transmediúnico. Os participantes do Congresso de Cabo Frio, Congresso Internacional de Terapias Alternativas, deixando ver que o objetivo de todas as terapias alternativas desde o fim do século é atuar na origem das enfermidades e não apenas nas consequências. Mas nem só de terapia se falou no Congresso. A médium mineira Valdelice, por exemplo, fez demonstrações impressionantes. Da terceira visão. Dona de casa sem nenhum estudo sobre pintura, Valdelice foi incentivada há 13 anos pelo também médico Chico Xavier a reproduzir quadros de Van Gogh, Renoir, Monet e Modigliani ao som de valsas vienenses. Valdelice se concentra, olhos fechados, e aos poucos seu corpo inteiro começa a se mexer. É nessa hora que, diz ela, Picasso lhe transmite mensagens em castelhano, tentando superar o grande obstáculo de estar em outro aparelho, corpo na linguagem espírita. Bastam 3 minutos para a médium pintar um quadro com as mãos ou os pés, sempre de olhos fechados. As telas trazem energia para as pessoas que são curadas pela cor, afirma Valdelice, que leiloa seus quadros em benefício de uma creche com 300 crianças em Uberlândia, Minas Gerais. A médium mineira Valdelice entra em transe e faz quadros de pintores famosos, até mesmo com os pés. Um pequeno gênio da moda, mais um caso indiscutível de reencarnação. Luiz Carlos, um pequeno gênio da moda. Luiz Carlos Moreira dos Santos, com apenas 10 anos de idade, reside num dos locais mais pobres do Distrito Federal, o setor norte de Taguatinga, em ruas sem asfalto de casas populares bem modestas. Seu pai é o pedreiro Alexandre Moreira dos Santos e sua mãe, Dona Nair Rosa dos Santos.
divide-se entre as obrigações do seu paupérrimo lar. Luiz Carlos frequenta a 4ª série da escola classe número 44, com um desenvolvimento normal. A impressionante capacidade do menino em desenhar os mais requintados modelos da alta costura começa quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Começou quando ele tinha apenas 1 ano de idade e estava internado no Hospital Regional de Taguatinga, vítima de bronquite asmática, recusando sistematicamente os tradicionais brinquedos. Só encontrou satisfação com as primeiras folhas de papel e com um lápis que sua mãe lhe entregou para rabiscar. Nos primeiros rabiscos, o menino surpreendeu a todos os parentes e o pessoal do próprio hospital com seus traços firmes e formas definidas que caracterizaram de imediato suas preferências pelo mundo das roupas de luxo. Já em casa, muitas vezes com absoluta falta de material, o garoto pegava tocos de lápis e papéis imprestáveis. Com um saco de pão para atender a sua ânsia incontida de dar vazão às suas tendências inatas. Sem recursos, seus pais o obrigavam aos afazeres domésticos, como arrumar as camas de seus 10 irmãos. A vizinha, impressionada com um talento magistral do menino, começou a pressionar os pais para darem um encaminhamento diferente à sua educação. Foi quando a sua mãe buscou uma escola para superdotados que ele mal frequentava por falta de dinheiro para as passagens. Em menos de 2 minutos, Luiz Carlos produz um modelo novo com desenvoltura surpreendente, mas ele desenha também modelos masculinos e infantis com a mesma habilidade. Depois de tornado público o seu talento, são comuns as filas à porta de sua casa de aniversariantes, noivas e gestantes, que buscam gratuitamente a genialidade do pequeno figurinista. Descoberto pela televisão brasiliense, imediatamente ficou conhecido em todo o Distrito Federal e é hoje disputadíssimo para entrevistas e demonstrações que deixam a todos extasiados com a facilidade inimaginável com que elabora formas altamente técnicas. Recentemente ele queimou 3 sacolas com mais de 1000 modelos desenhados porque estavam velhos, amarelados e atingidos por baratas. Mas sua criatividade é inesgotável. Há outras centenas de desenhos já vão se acumulando. O pequeno gênio da moda, por influência dos pais e grupos que o cercam, tem pretensões para o futuro, ter um ateliê próprio com telefone e uma secretária para atender sua clientela. Quem assiste nas exibições televisivas percebe de imediato a presença inequívoca de um grande costureiro do passado, com trejeitos típicos e traços psicológicos desses artistas de nossa época. Alimenta atualmente o sonho de assistir a um desfile de suas criações. De tal maneira, o fenômeno vem impressionando a todo o país que a Companhia Industrial Rio Guaíba, uma das mais tradicionais no ramo de tecidos, o convidou para participar da 10ª FENATEC, Feira Nacional de Tecelagem, que ocorrerá no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. Luiz Carlos ficará à disposição da conhecida firma em seu estande para produzir modelos improvisadamente, atendendo aos curiosos do gênero. Personalidades femininas da nossa sociedade já começam a procurar o menino para encomendar seus vestidos, não só pelo fenômeno em si, mas principalmente pelas linhas avançadas, beleza e elegância dos modelos. O endereço completo do menino, por enquanto, é Setor M Norte, KNM 38, Conjunto U, Casa 45, Taguatinga, Distrito Federal. A nós, da redação de O Espírita, não nos importa no momento os aspectos comerciais, profissionais e éticos da alta costura, mas sim a força contundente do fenômeno reencarnatório, pois que podemos desprezar de imediato as explicações costumeiras da lei da hereditariedade e da influência ambiental, descendente de raça negra, filho de pais pobres, incultos e num ambiente de relativa miséria, absolutamente impossível não admitir essa reencarnação. Senão, de onde vem tirando esse menino de apenas 10 anos tanta criatividade no campo que até hoje só tem interessado as altas camadas sociais?
e que vive cercado de fortes preconceitos, a ponto de mobilizar o país e chamar a atenção de grandes magnatas do assunto? Pergunta. O Espírita, Brasília, 10/11/1987. Anuário Espírita de 1991. Tomar água. A música de Oséias. Oséias Retter, um rapaz de 20 anos, é a atração do lar dos meninos do Xaxim, entidade tradicional de Curitiba, que abre crianças abandonadas. Ele é o artista da casa. Elogiam os colegas que gostam de ouvir Oséias tocar piano, valsas, clássicos, samba, música natalina. É só pedir e ele executa com a desenvoltura de um profissional. A informação da reportagem publicada no Jornal da Tarde de São Paulo. Oséias não é um pianista comum, informa ainda. Analfabeto, retardado mental e abandonado pela mãe quando tinha 1 ano e 7 meses de idade. Ele tem uma musicalidade espontânea, típica dos grandes talentos. É difícil entender como alguém, nas condições dele consegue tocar um instrumento como piano, sem nunca ter aprendido, observou o professor Henrique Morozki, da Universidade Federal do Paraná. Oséias começou a tocar com 13 anos de idade, quando a sua mãe, adotiva e fundadora do Lar dos Meninos, Dona Maria Retter, ganhou um piano velho, com cupins e com algumas teclas faltando. Fui surpreendido com a música vinda da sala onde estava o piano. Curioso, fui verificar e encontrei Oséias tocando. Desde então ele não parou. É oportuno recordar o que o confrade Hermínio de Miranda nos esclarece em seu livro Memória e o Tempo, volume 1, capítulo 2, abre aspas. Nascemos, ou melhor, renascemos com um tremendo acervo de conhecimento inconsciente, ou não teríamos como explicar o gênio, a precocidade intelectual, a inclinação dita inata e espontânea por determinados aspectos do conhecimento ou da habilidade. Por mais que se esforce a ciência materialista para explicar a inteligência geral e as aptidões em particular, buscando em dispositivos de natureza genética meramente hereditária, a verdade é que raramente filho do gênio é gênio, e não raro filho de pais medíocres é gênio. Rio de Janeiro, 17/2/1990. Anuário Espírita de 1991. Menino com 10 anos se gradua em física nos Estados Unidos. Califórnia. A Dragon Eastwood de Mello, da cidade de Califórnia, de Aptos, tornou-se ontem o mais jovem físico dos Estados Unidos, ao receber, com apenas 10 anos, o seu diploma de graduação, entregue pessoalmente pelo reitor da Universidade de Cabrillo, Robert Agrella, sempre com uma barra de chocolate na mão. AD, como é conhecido pelos colegas, disse ter ficado um pouco nervoso durante a cerimônia, e quando perguntaram o que pretende fazer quando crescer, respondeu: como todos os cientistas, quero pesquisar as origens do universo. AD contou que estudou com professores particulares até 8 anos, quando ingressou na Universidade de Cabrillo. Ele disse que só teve um problema durante o curso: a inexistência do campus, no campus de um playground onde pudesse brincar durante os intervalos das aulas. O pai de AD disse que ele começou a falar quando tinha apenas 7 semanas.
E aos 2 anos já conhecia geometria e sabia jogar xadrez. Agora o jovem pretende matricular-se na Universidade da Califórnia, onde continuará se dedicando ao estudo de física. O Globo Espírita, Brasília, 4/5/1988. Társila do Amaral. Creio no Espiritismo porque Chico Xavier me provou. Considerada a primeira dama da pintura brasileira em todos os tempos, Társila do Amaral, 1890-1974, foi uma das fundadoras do movimento modernista do nosso país. De seu célebre depoimento de 75 minutos, gravado a 13 de maio de 1971, em sua residência, para o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, em sessão dirigida pelo crítico Francisco Luiz Almeida Salles, presentes Clóvis Graciano, Oswaldo de Andrade Filho, Araci. Társila do Amaral e outros publica na íntegra do jornal Folha de São Paulo, de 16 de 2 de 1975, destacaremos a pergunta feita pela jornalista Regina Helena, do Correio do Amanhã, a respectiva resposta de Társila. Abre aspas. Eu gostaria de saber de suas relações com o Espiritismo. Ouvi dizer que a senhora é muito amiga de Chico Xavier. Resposta. Creio no Espiritismo porque Chico Xavier me provou. Ele vai ao astral para ver como se passam as coisas. Uma vez me disse: quem é uma menina que dizia vá, vá, não sei o que, e que está com minha filha? Eu completei: Vavinha. Ele disse: é isso mesmo, dizia Vavinha. Vavinha. Então eu vi que era minha netinha que tinha morrido num acidente, uma coisa muito dolorosa. Anuário Espírita de 1991.